Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem irá assistir este vídeo, tá certo? Prazer enorme estar com vocês novamente. Pessoal, gostaria de informar que teremos mudanças daqui para frente, principalmente nas mensagens, e uma delas foi o nome do canal, que se chamava A Verdade é uma Questão de Tempo, e agora se chamará Despertando o Espiritual, tá certo? Vamos, a partir de agora, passar mensagens muito edificadoras, tá? Mensagens vindas do Espírito mesmo, tá? Do Altíssimo mesmo, que vai ser de grande valia para cada um de vocês, tá certo? E a mensagem de hoje vai ser o eu superior versus o eu inferior, ou seja, o espírito versus a carne. E uma mensagem muito interessante que eu achei foi na capa aqui que está em inglês, que é o Evangelho Aquariano de Jesus o Cristo, tá? E eu tenho esse livro que eu traduzi, né? Eu vou colocar ali até na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Para vocês baixarem. E numa dessas mensagens, pessoal, está no capítulo 8, tá? Aqui na epígrafe diz: as lições de Eliú, a unidade da vida, os dois eus, o diabo, ame o salvador dos homens, o da vida, a luz e mulher das trevas. Eliú, antes de mais nada, ele era o professor de Maria, isso, a mãe do Cristo, né, que se fez carne, tá bom? Então, Eliú era o professor de Maria, tá? Era um sábio, entendeu? Que tinha um conhecimento elevadíssimo sobre as coisas espirituais e foi professor de Maria nessas questões, tá? E vou estar lendo, né, e explicando para vocês certas coisas aqui, caso vocês não venham compreender, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, ó: novamente Eliú encontrou seus alunos no bosque sagrado e disse: ninguém vive para si mesmo, pois todo ser vivo está ligado por cordas a todos os outros seres vivos. Bem-aventurados os puros de coração, pois amarão e não exigirão amor em troca. Perfeito. Eles não farão a outros homens o que não fariam a outros o que não gostariam que os outros homens lhes fizessem. Existem dois eus, o eu superior e o eu inferior. O eu superior é o espírito humano revestido de alma, feito na forma de Deus. O eu inferior, o eu carnal, o corpo dos desejos, é um reflexo do eu superior, distorcido pelos éteres obscuros da carne. O eu inferior é uma ilusão e passará. O eu superior é Deus no homem e não passará. O eu superior é a personificação da verdade. O eu inferior é a verdade invertida, e assim a falsidade se manifesta. O eu superior é justiça, misericórdia, amor e retidão. O eu inferior é o que o eu superior não é. O eu inferior gera ódio, calúnia, lascívia, assassinatos, roubos e tudo o que prejudica. O eu superior é a mãe das virtudes e das harmonias da vida. O eu inferior é rico em promessas, mas pobre em bem-aventuranças e paz. Oferece prazer, alegria e ganhos satisfatórios, mas dá inquietação e miséria e morte. Dá aos homens maçãs agradáveis aos olhos e agradáveis ao cheiro. Seus núcleos estão cheios de amargura e fel. Se você me perguntasse o que estudar, eu diria: você mesmo. E quando você bem o estivesse estudado, e então me perguntasse o que estudar em seguida, eu responderia: você mesmo. Aquele que conhece bem o seu inferior
conhece as ilusões do mundo, conhece as coisas que passam, e aquele que conhece seu eu superior conhece a Deus, conhece bem as coisas que não podem passar. 3 vezes abençoado é o homem que fez a sua 3 vezes abençoado é o homem que fez sua a pureza e o amor. Ele foi resgatado dos perigos do eu inferior e é ele próprio o seu eu superior. Os homens buscam a salvação de um mal que consideram um monstro vivo do mundo inferior. Eles têm deuses que são apenas demônios disfarçados, todo-poderoso, mas cheio de ciúmes, ódio e luxúria, cujos favores devem ser comprados com caro sacrifício de frutas e da vida de aves, animais e da espécie humana. E, no entanto, esses deuses não possuem ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, nem coração para simpatizar, nem poder para salvar. Esse mal é um mito. Esses deuses são feitos de ar e vestidos com sombras de um pensamento. O único demônio do qual os homens devem ser redimidos é o eu inferior. Se o homem quer encontrar seu demônio, deve olhar para dentro. O nome dele é próprio. Se o homem quiser encontrar seu Salvador, deve olhar para dentro. E quando o eu demoníaco for destronado, o Salvador, o amor, será exaltado ao trono do poder. O Davi da luz é a pureza, que mata o poderoso Golias das trevas e coloca o Salvador amor no trono. Muito lindo, né, pessoal? Então, depois de ler isso aqui, achei muito interessante e se encaixa perfeitamente conosco, porque nós, seres humanos, temos a dualidade dentro de nós. Temos o bem e o mal dentro de nós. Somos a árvore, né? Somos uma árvore, assim como a parábola, né, que Cristo colocou, né, quer você chame-o de Yahusha, Yashua, Yalcha, né, Manuel, enfim, Jesus, Cristo, enfim, é o mesmo. Então, como ele já dizia em parábolas, que a árvore que não dá bons frutos, ela é o quê? É cortada e lançada ao fogo. Então, nesse sentido, de árvore que dá bons frutos e maus frutos, é o homem, é o ser humano, né? E é muito interessante, né? E se encaixa perfeitamente conosco, né? Com as coisas da vida que passamos, né? Dia a dia, né? Diversas situações, a gente, ora, apresenta o eu superior, ora, apresenta o eu inferior. Quando você se aborrece com alguém, o seu eu inferior está falando mais alto. Quando você não perdoa, o seu eu inferior fala mais alto. Quando você perde tempo, né? Por exemplo, vou gastar o tempo para falar mal daquela pessoa, para colocar outras pessoas contra essa pessoa que eu estou falando mal. É o seu eu inferior que está falando mais alto. Quando você é prepotente, quando você é arrogante, quando você não perdoa, quando você é oportunista, quando você gera ódio, quando você odeia, né? Quando você inveja, né? Quando você trata o seu próximo com arrogância, né? E é incapaz também de assumir que é errado, ou seja, prepotente, né? Narcisista, tudo é o seu eu inferior, né? É o mal, né, que está o quê? O mal que é da sua carne. Como diz aqui muito claramente, como fala aqui, ó. Existem, aqui no verso 5, existem 2 eus, o eu superior e o eu inferior. O eu superior é o espírito humano revestido de alma, feito na forma de Deus, ou seja, somos formados de corpo carnal e espírito. A alma, como colocaram aí, alma, como se fosse uma outra coisa paralela, não é.
A alma nada mais é do que o intelecto do espírito, tá? É a parte intelectual do espírito, ou seja, de saber se expressar, de falar, né, de agir. Então isso tudo, a alma nada mais é do que é como se fosse a parte inteligente do espírito, tá? Seja ele por bem ou por mal, entendeu? A alma é isso, entendeu? E diz claramente aqui, ó, o eu superior é o espírito humano revestido de alma, feito na forma de Deus. O eu inferior, o eu carnal, o corpo dos desejos, um reflexo do eu superior, distorcido pelos éteres obscuros da carne. Então, ou seja, nós que somos espíritos, né, presos nesse corpo de carne, estamos suscetíveis, sim, a passar privações, entendeu? Privações do espírito através desse corpo, dessa prisão de carne. A melhor forma de você evoluir, a melhor forma de você crescer, né, seja em expansão, né, de consciência, né, em expansão de mentalidade, enfim, para melhor é o que? Você vencer o eu inferior, que é a carne, o qual estamos privados momentaneamente, passando por essa experiência, né, de evolução para melhor. Infelizmente tem pessoas que não querem, né? Então vão regredindo. Então, ou seja, é o que eu falo, o ser é aquilo que mais alimenta. Se ele alimenta o eu superior, ele vai se tornar sempre superior em tudo, ou seja, está caminhando para a luz. Se o ser se alimenta de ódio, do eu inferior, se distancia da luz, se distancia ainda mais da luz e se aproxima do abismo, da escuridão, da irracionalidade. Tá certo? E uma das coisas também que está nas escrituras, que é em Gálatas, né? Como de Gálatas 5, 16 até o 26, né? Que fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, aqui as obras da carne é o eu inferior. E o fruto do Espírito é o quê? O eu superior. Né? Então, perfeita conexão, né? Do que foi lido, né? Aqui no Evangelho Aquariano de Jesus o Cristo, né? Junto aqui com Gálatas 5, né? Nas Escrituras, né? Que diz, né? Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andar em espírito é o quê? Andar de acordo com o quê? Com o eu superior. Que aí você não alimentará o quê? O seu eu inferior. O que é o eu inferior? É a carne. É essa carne aqui, é esse corpo humano, né? O qual nosso espírito está dentro dele. E estamos presos, né, momentaneamente a esse corpo e passamos as privações, né, de crescimento, né, ou não, desse corpo de carne. Então, ou seja, a cada dia temos que vencer a nós mesmos. Temos que vencer o eu inferior que grita constantemente, seja na vida cotidiana, né, em tudo que nos cerca. É uma grande experiência, mas é necessário para a nossa evolução. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, ou seja, se sois guiado pelo eu superior, não estar debaixo da lei. Que lei seria essa? Não é a lei de Moisés, já tá? Deixar bem claro aqui, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Vamos ler de novo. Mas se sois guiado pelo espírito, não estar debaixo da lei. Por que a lei existe? Aqui não é a lei de Moisés, não. É a lei da vida. A lei aqui para o quê? Para te corrigir,
Porque quem está debaixo, né, do Espírito não vai precisar de lei. Porque a lei, justamente, ela veio para mostrar ao homem que o que ele faz de errado, né? A lei veio, voltando aqui, a lei ela existe para mostrar ao homem do seu erro, tá? A lei existe para mostrar o erro do homem. Se nós estamos guiados pelo Espírito, ora, pelo eu superior, se ele falar mais alto em nós, então nós não precisamos da lei. Por quê? Porque a lei ela serve para mostrar o erro do homem. Então, quem não está no Espírito tem que andar debaixo da lei para não errar. Porque aqui o Espírito é o quê? O amor. O amor é superior a toda a lei. Por quê? Se você amasse o teu próximo como a ti mesmo, você não vai invejá-lo, você não vai roubá-lo, você não vai adulterar, você não vai querer matar, você não vai cobiçar, né? Você não vai maldizer e outras coisas mais. Não é verdade? Então tá bem claro aqui. No 17, no 18, né? Mas se sois guiado pelo Espírito, seja pelo amor, pelo eu superior, não estar debaixo da lei. Porque se você está sempre, né, debaixo do... Porque se nós somos guiados pelo nosso eu superior, que nos aproxima ainda mais do Criador, então nós não precisamos da lei, né? Porque o Criador é o quê? Não é amor? Então, se nós estamos sendo guiados pelo amor, nós não precisamos de lei para mostrar que estamos errados. Não é verdade? 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, né, que é guerras, né, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a este, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tá vendo? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, ou seja, quem alimenta o seu eu superior nunca vai querer se vangloriar em relação a outro. Muito pelo contrário, vanglória nem passa pela cabeça de quem, né, alimenta o seu eu superior. Diferente daqueles que estão conectados, né, infelizmente, com o seu eu inferior, ou seja, com as trevas. Essa que é a verdade. Então, pessoal, uma lição bastante edificante, né? Reflitam sobre isso. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o Evangelho Aquariano de Jesus o Cristo, tá bom? E que, né, vocês possam lê-lo, né? Que tem muita coisa lá, muito, muito boa, entendeu? Foi um livro traduzido, foi achado, tá? Que tem muitas coisas interessantes, né, e edificantes para cada um de nós, tá certo? Então, um grande abraço, fiquem todos na paz do nosso Criador, nosso Altíssimo, tá bom? E que possamos a cada dia melhorar, evoluirmos, para que nos achegamos a cada dia ainda mais na luz do nosso Altíssimo e amado Criador do Universo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima.